Fala pessoal, beleza? Há um tempo atrás eu gravei um vídeo até falando aqui sobre uma pessoa que eu conheci aqui no YouTube chamado Pablo Marçal. E essa pessoa, talvez geralmente, né, a gente quando começa a gravar vídeos no YouTube, quando a gente começa a ter contato com um público muito grande nas mídias sociais, a gente não se dá conta do impacto que a gente pode causar na vida das pessoas. Então talvez ele não tenha ideia do impacto que ele causou na minha vida ao longo desses meses que eu o conheci, que eu acompanhei o trabalho dele, comprei cursos, comprei livros e comecei realmente a acompanhar a fundo, porque a didática com que ele fala, realmente, a linguagem de códigos, faz com que a gente acabe tirando algumas travas, entendendo algumas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente nem sabe por quê. E a maior mensagem que eu aprendi com ele é a mensagem do transbordo. Quando uma caixa d'água ela se enche, se continuar entrando água dentro dessa caixa, ela irá transbordar. Isso quer dizer o quê? Que já não cabe mais água dentro dela e ela está derramando. E o que ela derrama, o que ela transborda é que acaba nutrindo as plantas que estiverem ao redor dessa caixa d'água. Ela irá inundar plantações, inundar o que ela estiver ao redor dela. Então, eu adorei essa analogia porque eu acho que é exatamente essa mensagem. Quando eu decidi criar esse canal no YouTube, eu tinha exatamente esse intuito, o intuito de transbordar, mas eu não sabia que era isso. Eu inicialmente pensei em criar conteúdos online, criar conteúdos para a internet, para tentar realmente atrair novos clientes, mas depois eu vi que a minha percepção mudou quando eu comecei a ver pessoas elogiando meu trabalho, pessoas elogiando alguns vídeos, alguns ensinamentos que eu tenha passado. E isso realmente motiva para que a gente continue o trabalho fornecendo quanto mais conhecimento eu tiver. E aí, quanto mais depoimentos positivos, mais eu estudo, mais eu leio, mais eu busco conhecimento e eu venho aqui e gravo novos vídeos para vocês para tentar ajudar a maior número de pessoas. A gente tem vários bloqueios, várias travas. São aquelas coisas que a gente faz ou a gente não faz sem saber o motivo. A gente não sabe por quê, mas a gente não faz algumas coisas ou a gente faz algumas coisas sem entender o motivo. Vou dar um exemplo para vocês. Se você vai comprar um carro, você talvez fique pensando, mas será que vai quebrar? Mas será que não dá muita manutenção? Será que o custo não é alto? Será que o IPVA não sei o quê? Você tem uma crença limitante, você acaba tendo aquela crença no seu passado, pessoas falaram ao seu redor que aquele serviço, que aquele carro talvez poderia quebrar demais, que aquele carro poderia ter um custo muito alto de manutenção, que talvez você possa não ter dinheiro para manter aquele carro, que talvez aquela marca não é boa, e aí você grava aquilo na sua memória e você utiliza isso a todo momento. Você não se dá a chance de experimentar o novo, você não se dá a chance de testar aquilo novamente. A gente permanece sempre com aquela atividade enraizada. Sempre quando tem aquele ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. E aí a gente grava aquilo de forma com que a gente sempre acha que os erros passados vão voltar a acontecer. Ao invés de a gente utilizar aquilo como aprendizado para mudar aquilo que a gente vai fazer no futuro, a gente sempre utiliza aquilo simplesmente como uma trava. Não, então eu não posso repetir. Não, você pode repetir. Só que você tem que repetir de forma diferente. Você tem que repetir adaptando para a nova realidade. Recentemente eu estou mexendo com uma construção e eu sempre tive pavor de construção e eu não entendia por quê. É porque eu sempre via meu pai, quando mexia com construção, sempre louco da vida, bravo, nervoso por conta de mão de obra, por conta de material, por conta de equipamento e coisas assim. E eu ancorei aquilo como algo ruim para mim. Então sempre quando fala obra, fala construção, reforma, para mim era algo horrível, porque eu imaginava que realmente não existe um caminho bom, não existe algo possível que não seja aquele caminho ruim. E eu tenho que entender que isso é uma crença limitante de que não são todas as obras que são ruins, não são todos os pedreiros que são ruins, não são todos os prestadores de serviços que são ruins. Não, o que acontece é que meu pai teve alguns traumas e eu trouxe aquele trauma para mim, para que quanto mais energia eu coloco que vai ser ruim, a tendência é que realmente seja. Ao invés de eu buscar estratégias para conseguir fazer a melhor contratação, buscar o melhor serviço, o melhor prestador e eu mudar a forma com que eu faço a contratação do serviço, eu aceito que aquilo não é para mim, não, eu não consigo, isso não é para mim, eu não posso, e isso dá trabalho, meu pai já falava.
pronto, eu coloquei aquela crença limitante e eu evito aquele caminho. E talvez seja aquele bloqueio é o que está impedindo você de alcançar o próximo patamar, de alcançar o próximo estágio. Talvez você tenha esse tipo de crença com relação a um estudo, com relação à leitura de um livro. Não, porque eu não gosto de ler. Ah, eu detestava o professor de português, é porque eu não gosto de literatura. E aí você fecha aquela porta daquele caminho e talvez esse seja exatamente aquele caminho que poderia te alavancar. Talvez você tenha problemas com a televisão, seja com a igreja, seja com o seu chefe, seja com um funcionário na contratação. Às vezes você não expande o seu negócio porque você tem medo de dívidas trabalhistas. Talvez você não queira crescer o seu negócio porque você tem medo de pagar mais aluguel e ter que alugar mais um galpão. Então, entenda que existem várias travas que bloqueiam a gente. E uma vez que você começa a transbordar o seu conhecimento, tudo aquilo que você está aprendendo e você vai transbordando, você atrai pessoas que vão se nutrir disso. E isso te dá respaldo para que você vá vencendo desbloqueios e você vá tirando cada uma dessas travas que você tenha. Aos poucos, quando você busca mais conhecimento, as pessoas que se nutrem desse conhecimento, quando você está expondo isso, elas se aproximam cada vez mais de você. E isso é o que faz com que você consiga vencer esses bloqueios. Parece que não tem muita relação, mas o caminho é exatamente isso. Você vencer o seu bloqueio, que talvez seja, eu não posso ensinar essa pessoa, se eu começar a ensinar isso que eu faço, muitas pessoas vão começar a aprender e elas vão começar a ser concorrentes. E vão ter muitos concorrentes meus no mercado. Eu não posso ensinar o que eu sei fazer, eu não posso mostrar meu pulo do gato, eu não posso explicar aquela sacadinha mágica que eu tenho, aquele toque mágico, aquele toque especial que eu tenho. Eu não posso ensinar isso. Errado. Quanto mais você ensinar, mais você vai ter. Quanto mais você entender, mais você vai ter. Por que eu dei esses exemplos? Porque quando eu comecei a estudar, quando eu entendi que eu tinha essa trava, esse bloqueio com relação a uma construção, a construir uma casa, eu comecei a buscar, falei, não, eu preciso vencer isso. E a melhor forma é você adquirir conhecimento. Ou seja, eu não tinha conhecimento sobre aquilo, por isso, é claro que eu ia fazer um péssimo negócio, eu não ia conseguir fazer uma gestão de uma obra se eu não tenho conhecimento. Então, à medida que eu começo a buscar pessoas que realmente tenham esse conhecimento, eu consigo entender um pouco mais, me aproximar disso para ter mais conhecimento, pessoas que transbordem conhecimento, eu me nutro desse conhecimento que outras pessoas estão transbordando, até por isso eu citei a questão do Pablo Marçal, ele bate muito na tecla de imóvel, que imóvel, terra é um melhor investimento e tal, e eu sempre fui contra, e assim, ainda tenho o meu ponto a respeito do mercado financeiro, mas eu comecei a aceitar essa possibilidade, aceitar um ponto de vista diferente, aceitando o transbordo dele para que eu possa aprender isso, buscar mais conhecimento e transbordo de outras pessoas que transbordam esse conhecimento e a partir disso eu venho aqui e gravo um vídeo para expor esse conhecimento novo que eu adquiri. Então, o transbordo que você tem da informação e o transbordo que você pega de informação de outras pessoas é o que vai fazer você começar a vencer os seus bloqueios. Então, aos poucos eu começo a vencer mais um bloqueio, e mais um bloqueio, e mais um bloqueio, e isso te aproxima de uma pessoa plena. Isso te aproxima de uma pessoa que está satisfeita com aquilo que você tem. Você está satisfeito em alcançar os seus sonhos, em conquistar aquilo que você sempre planejou. Então, busque conhecimento, busque pensar em fazer aquilo que você acredita que você não deveria fazer. Amplie a sua zona de desconforto. Quanto mais desconfortável você se sentir durante o dia, quer dizer que você está se adaptando mais à rotina, se adaptando mais ao meio exterior. Isso faz com que você consiga ir vencendo e sendo uma pessoa mais adaptável. Consiga conhecimento naquilo, vença esse bloqueio e transborde na vida de outras pessoas. Beleza, pessoal? Espero profundamente que eu consiga ter ajudado alguém. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, curte, compartilha, se inscreve, comenta aqui embaixo se você não gostou também, dá o dislike, eu vou entender e eu vou tentar sempre buscar novos conteúdos, novos materiais para que eu possa ajudar cada vez mais pessoas. Beleza? Desculpa se talvez eu tenha sido um pouco mais complexo, às vezes a forma com que eu digo, algumas pessoas entendem muito bem, outras pessoas não entendem muito bem e a gente segue caminhando, tentando buscar a perfeição. Um grande abraço para vocês e até mais.